Pessoal, vamos lá então, ó. A pedido de todos aí, o pessoal tá com bastante dúvida ainda em relação à tabela, né? A tabela de pontuação, onde que eu vou localizar os pontos. Pessoal, então eu fiz esse exercício 2 aí da apostila, aquela apostila que eu postei para vocês lá na atividade, já tinha postado isso, tá? Pessoal, no meu entendimento, é, não era para ter dúvida mais nessa parte aqui. Mas tudo bem, a gente volta atrás, pessoal. Porque isso é o mais importante de tudo, é a gente entender bem essa parte aí da pontuação, ok? Então eu vou voltar e vou explicar isso aí. E aí depois vocês tentam refazer esse e fazer o exercício 3, tá ok, pessoal? Então assim, ó, pessoal, primeira coisa é eu estabelecer os pontos. Qual o critério para me estabelecer os pontos? É sempre em troca de movimento. Então vocês podem observar, o ponto A começa lá no centro da peça, na face, aí eu vou ao ponto B. Sempre em troca de movimento, pessoal, eu coloco um ponto, certo? Bom, beleza. Depois que eu fiz isso, o último ponto meu é o ponto I. Então fui colocando os pontos, né, até o ponto I, que seria o perfil da minha peça. Bom, pessoal, é o seguinte, a gente sabe que torno de CNC a gente tem dois eixos, eixo X e eixo Z. Tá? Tudo que for X refere ao diâmetro. Tudo que for Z refere ao comprimento da peça. Ok? X diâmetro, Z comprimento. Então vamos lá. Vou focar melhor aqui, ó. Então, primeiro ponto, pessoal, ponto A. Qual que é a referência para o eixo X, pessoal? O centro da minha peça é o zero. Então, bem no centro da peça, lembra que eu passava isso para vocês? É o zero. Tá? Seria o 0x. Aí, o que acontece? Tem uma linha de centro que passa separando as peças em duas partes iguais. Aí seria o centro por x. Tá ok? O Z, pessoal, é o flutuante. Lembra que eu mostrava para vocês? Ele pode ser na face da peça ou na parte de trás. Nesse caso, eu vou usar na face. Ou seja, todas as medidas em Z serão negativas. Tá bom? Bom, pessoal, então começamos no ponto A. No ponto A, ele está no centro da peça. Então não tem diâmetro. X vale zero e o Z está em cima da referência. Então o Z vale zero. Aí, pessoal, o que acontece? No ponto B, seria o início de um chanfro de 3 por 45. Então, como que eu vou localizar? Eu sei que no ponto C o diâmetro vale 30. Aí eu faço aquela continha. Lembra, pessoal, que a gente fazia? Eu vou pegar o 30 e vou descontar duas vezes o chanfro de 3. Certo? Então, 30 menos 6, 24 para x. E no Z continua zero, porque eu não movimentei a ferramenta. Certo? Então, sempre que for chanfro, o x, chanfro e raio, o x eu desconto o dobro do valor, ou do chanfro ou do raio. No caso, o chanfro é 3. Tá? Bom, pessoal, vamos para o ponto C. No ponto C, o diâmetro vale 30 e o comprimento. Quanto que eu andei em relação ao eixo Z? Eu andei o valor do chanfro. Tá? Que seria o quê? Que seria o 3, tá, pessoal? O 3 aqui em cima aqui, ó, tá? Então, o x seria 30 e o z menos 3. Continuando, pessoal. Lá no ponto D aqui, ó, pessoal, tem uma sombrinha aí, mas eu tô gravando à noite, tá? No ponto D, o x continua 30 e o z, quanto que eu andei? Olha a cota de 18 aqui embaixo, pessoal. Eu andei menos 18. No ponto E, eu vou para o diâmetro de 40 e continuo, tá? No Z de menos 18. No ponto F, agora é um chão, uma parte em grau, né, pessoal? Então eu fui para o diâmetro de 50 e o Z de menos 48. Então, olha aqui, ó. 50 menos 48. No ponto G, pessoal, eu vou subir para o diâmetro de 60 e a coordenada continua em 48. Então, ponto G, 60 menos 48. Subi um pouquinho aqui. Agora, pessoal, eu vou para o ponto H. No ponto H, o x continua 60 e o z menos 73. Então, ponto H, né, 60 menos 73 para o z. E o último ponto, pessoal, o ponto I, eu cheguei no diâmetro maior, que é 80,
e o Z de menos 93. Então, no ponto I, x vale 80 e o Z menos 93. Então, pessoal, só voltando um pouquinho, essa parte aqui refere, lembra que é similar ao plano cartesiano. Essa é a base da programação CNC. Então, pessoal, eu sei que vocês estão em dúvida. Se vocês olhar, eu já expliquei o ciclo G71. Para mim, a gente estaria bem mais avançado, mas o pessoal comentou comigo que essa parte do ponto a ponto ainda tem muita gente com dúvida. Então, eu espero, né, ter esse vídeo ter ajudado vocês, tá, pessoal? Estou tentando achar um meio para que vocês consigam relembrar esse assunto que a gente já discutiu em sala. Mas nem todos aprenderam. Tranquilo, a gente retorna. Tá, pessoal? Então, de novo, regrinha do ponto a ponto. Sempre em troca de movimento. De novo, o X, tudo que for diâmetro, e o Z, tudo que for comprimento. No caso, lembrar, né, pessoal, que o 0Z é na face, ou na parte de trás, nesse caso foi na face, e o 0x é o centro da minha peça, certo? Então, tudo que for x é diâmetro, e o restante vai ser comprimento relacionado ao eixo Z. Pessoal, então fica assim, tá? Eu espero ter ajudado. Como atividade para hoje, tentem fazer o exercício 3, esse é o 2, localize os pontos, façam essa tabela. E aí, pessoal, para a gente já conseguir ganhar tempo, transforma essa tabela em código G1, né? No caso G1, se tiver raio G2, G3, certo? Vamos conseguir ver se a gente consegue ganhar tempo, pessoal. Então faça a tabela e depois já modifiquem, né, o perfil com código G0 para aproximação, G1, né, movimento linear, e G2 e G3 são movimento de raio, né? Tranquilo, pessoal? Obrigado. Até a próxima, pessoal. Qualquer dúvida pode me chamar, tá certo? Abraço.